A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa aula e também dinâmica da revista Dois Adolescentes. Estamos na lição de número 7, que traz por título O Estabelecimento da Monarquia. Se prepare, pois o alimento está forte em nome de Jesus. Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEADB. E para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E preste atenção, toda quinta-feira, às 9h05, estreia nosso vídeo completo, videoaula e também dinâmica. E às 14h da quinta-feira, estreia somente a nossa dinâmica, tá bom? Por isso, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. E lembrando que, sempre com uma semana de antecedência. Por exemplo, se domingo você vai ensinar a lição de número 6, essa lição número 6 está em nosso canal há mais de uma semana, ou seja, estreou na semana passada, tá bom? Se domingo vai ensinar a lição de número 7, nesta semana já estreou a lição de número 8, porque a lição 7 estreou já tem uma semana. Tudo isso para facilitar o vosso entendimento, para que você possa ganhar tempo para o estudo da nossa revista, pois o professor do EBD não deixa para estudar na última hora não, viu? Abra o olho. Por isso, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Agora vamos para a nossa aula da lição de número 7, Dois Adolescentes, que traz por título O Estabelecimento da Monarquia. Veja só, sempre recomendo que você inicie essa aula realizando alguma dinâmica. Com relação à dinâmica, fique despreocupado, pois no final desse vídeo vou deixar algumas sugestões, tá bom? Se você quiser ter as nossas dinâmicas digitadas, é só acessar o nosso blog. Anote o endereço www.descomplicandoteologiaebd.com. Você terá acesso ao nosso blog oficial. Também o link vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? Você também pode iniciar a sua aula realizando algumas perguntas aos seus alunos com relação ao título, mas preste atenção. Você vai fazer as perguntas e esperar a resposta dos alunos. Tem professor que é muito apressado, já faz as perguntas e ele mesmo quer responder. Não é esse momento. A intenção é que os alunos estejam participando e também você verificando ou percebendo o grau de entendimento que tem seus alunos com relação ao título. Por exemplo, o estabelecimento da monarquia. Aqui você pode perguntar o seguinte: o que significa monarquia? Antes do governo de Israel ser da monarquia, era o que antes? Como era feito o governo antes da monarquia e posterior à monarquia? O que aconteceu? Quem lembra quem foi o primeiro monarca? Quem foi o último monarca? É interessante você fazer perguntas que têm a ver somente com relação ao título, para trazer conhecimento dos seus alunos e assim também você verificar o grau de entendimento que tem os mesmos. Você pode se surpreender, ter alunos que têm um conhecimento legal com relação aos reis de Israel, tá bom? Então inicia com alguma dinâmica, se não quiser pode iniciar fazendo perguntas, você só vai ouvir a resposta dos seus alunos e direcionar as perguntas, tá bom? Ah, pastor, eu vou responder essas perguntas quando? Fique tranquilo, no decorrer da aula todas essas perguntas serão respondidas porque estão dentro do nosso contexto, tá bom? Após você realizar a dinâmica ou fazer essas perguntas, aí agora sim é o momento de você apresentar o título com os seus conhecimentos. Por exemplo, o estabelecimento da monarquia. Nós sabemos, irmãos, que o povo de Israel viveu por cerca de 350 anos, com um período chamado período dos juízes, onde um homem ou um juiz governava, liderava o povo, não com a mesma característica do rei, mas sim como líder para estar resolvendo alguns conflitos. Esse período demorou cerca de 35 anos, em que Israel foi governado por juízes. Então sabemos que o período dos juízes demorou cerca de 350 anos, tiveram em torno de 12 a 14 juízes em Israel. Sabemos também que quando o juiz morria, o povo se desviava do caminho do Senhor. Tudo isso, irmãos, são conhecimento que nós já estudamos, os alunos já têm conhecimento, tá bom? Mas agora esse período de juízes estava se findando, ou estava terminando. É quando vai dar início agora ao período da monarquia, onde vai ter um rei que vai estar governando, liderando toda a nação de Israel. E é chamado de monarquia porque vai estar dominando todas as 12 tribos, vai ser governada somente por um homem. E agora vamos estudar a história desse primeiro monarca de Israel, suas qualidades e também seus defeitos, tá bom? Então você entendeu a nossa dica? Inicia com dinâmica,
inicia com perguntas. Após isso, você faz um breve comentário somente com relação ao título, de acordo com o conhecimento que você tem. Tá bom? Vamos dar continuidade. Eu gosto de fazer assim. Eu vou explicando um pouquinho a lição e vou deixando aqui algumas dicas pedagógicas para que vocês possam utilizar na sua sala de aula, tá bom? Só eu peço o seguinte, se gostou, se inscreva no canal ou ative o sininho. Não acredito, você não é inscrito no canal ainda. Agora sim, Deus te abençoe. Agora vamos para a leitura bíblica em classe, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 10. Após isso, 19 até o 22. Recomendo fazer uma leitura coletiva com seus alunos, pois nem todos têm revista. Então a leitura oficial é interessante que seja feita com toda a turma, tá bom? Agora vamos para a nossa mensagem, o nosso versículo em destaque, onde está escrito: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você governará e o livrará de todos os seus inimigos. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Veja só o contexto nós estamos falando. Agora, após a morte de Sansão, nós sabemos que Eli ficou na liderança. Após isso, Samuel ficou na liderança. Mas o povo ficou cansado de Samuel. O povo também percebeu que os filhos de Samuel não estavam na mesma conexão, não estavam sendo direcionados por Deus, não eram pessoas cheias do Espírito Santo do Senhor, não eram pessoas que tinham a mesma característica ou comportamento do seu pai. Presta atenção, assim como os filhos de Eli não estavam fazendo o que agradava a Deus, e o povo começou a observar e perceber, eles são diferentes, não adoram a Deus, não têm compromisso com a palavra. Assim também, os filhos de Samuel não tinham o mesmo compromisso que o seu pai tinha. Muito pelo contrário, estavam também se desviando do caminho do Senhor. Por isso, o povo percebe o seguinte: não tem condições do filho de Samuel ficar no lugar dele. É necessário que nós tenhamos um rei, que sejamos igualmente os outros povos. Todo mundo tem rei, somente nós não vamos ter? Vamos ter sim, até porque a lei de Moisés já falava sobre isso. E Deuteronômio capítulo 17, Deus já tinha dito acerca do rei de Israel, mas não era o tempo ainda, irmãos. O povo de Israel ficou apressado, o povo de Israel começou a clamar um rei, e Deus ouviu esse clamor, ouviu essa oração e atendeu, mesmo sabendo que Israel tomaria muitos prejuízos. Porque quem direcionava a nação de Israel, quem guardava a nação de Israel, quem pelejava pela nação de Israel, era o próprio Deus. Mas quando a nação chega para Samuel dizendo: olha, nós precisamos de um rei, está dizendo o seguinte: na nossa guerra, nós queremos que o homem vá na nossa frente. Nós queremos ser dominados por um homem, deixando Deus de lado e também deixando os filhos de Samuel de lado, porque quem seriam os juízes naquele período, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura devocional. Veja só, é a leitura devocional de segunda, terça, quarta, quinta e assim por diante. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Quem está me seguindo lá no Instagram, presta atenção, me segue lá também no Instagram, no endereço Pastor Giovanni Santos, tá ok? Giovanni com J. Assim você vai estar me seguindo no Instagram e vai receber toda semana um cartaz bem bonito, organizado, para que você possa enviar para os seus alunos. É o que nós chamamos de leitura diária. Pegue esse cartaz e envie para os seus alunos, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus status, e você pode compartilhar no grupo da IBD e fazer algumas perguntas aos seus alunos, tá bom? É só me seguir lá no Instagram, no endereço Pastor Giovanni Santos, e tem também o Instagram do nosso canal, tem vários materiais, ok? Tem leitura diária, tem vídeo chamada e tem despertador. O endereço do nosso canal no Instagram é Descomplicando.teologia. Assim você terá acesso ao Instagram oficial do nosso canal, que está uma bênção. Agora vamos para a nossa hora de aprender, o nosso primeiro tópico, que traz por título o pedido do povo. Observe, o povo começou a clamar, suplicar, dizendo: nós queremos um rei, nós queremos um rei. Vamos saber as consequências desse pedido, viu? Pois tem coisas que Deus promete, mas Ele tem um tempo certo de executar o seu projeto. E não adianta a gente ficar clamando, suplicando, não. Tudo tem que ser feito segundo a vontade do Senhor. Por isso que nas nossas orações devemos dizer o seguinte: seja feito a tua vontade e não a nossa, tá ok? Vejamos. O período dos juízes em Israel terminou com a liderança de Samuel. Ele foi responsável pela transição do governo para o estabelecimento da monarquia. Todavia, antes disso, Samuel pôs seus filhos, Jael e Abias, como juízes, na intenção de assumirem seu lugar. Contudo, os filhos do profeta não temiam o Senhor, e os líderes do povo, sabendo disso, foram a Samuel e pediram rei ao profeta. Tal pedido também foi motivado pelo desejo de serem como as outras nações,
pois os israelitas tinham medo de que os outros povos vizinhos invadissem seu território por causa da falta de um rei. Preste atenção, tem vários pontos importantes de você lidar com seus adolescentes, tá bom? Estamos findando o período dos juízes. Agora, quem estava direcionando o povo, quem estava sendo juiz do povo era Samuel. Mas Samuel estava ficando velho, ou já estava velho. E a intenção de Samuel era colocar os seus filhos Jael e Abias como juízes em Israel. Mas, no entanto, as lideranças do povo de Israel começou a perceber que os filhos de Samuel não estavam na mesma conexão, não estavam adorando, não estavam temendo a Deus da mesma forma que o seu pai. Em outras palavras, Samuel era respeitado. Samuel, todo mundo confiava, mas os filhos de Samuel, o povo não acreditava, não confiava. Dizia o seguinte: esses daí vão ser juízes em Israel? Não vai ser não, porque eles estão fazendo coisas erradas. E a partir dessa percepção, e já entendendo também que Samuel estava velho, e a qualquer momento poderia partir, o povo, os líderes procuram Samuel e dizem o seguinte: nós queremos ter um rei. Nós queremos ser igualmente às outras nações. Todo mundo tem um rei, menos nós precisamos ter um rei. Você vai morrer, Samuel, e quem vai ficar em nosso lugar? Os teus filhos? Nós não queremos não. Nós queremos ter um rei, igualmente as outras nações têm. Dando continuidade ao nosso primeiro tópico, destaca o seguinte parágrafo: esse pedido não agradou ao profeta, que foi orar a Deus sobre esta causa. Deus respondeu a Samuel e disse para ele atender o pedido do povo, pois os hebreus não rejeitaram apenas o profeta, mas antes desprezaram o próprio Deus. Desde quando saíram do Egito, por diversas vezes, os hebreus entregaram-se à idolatria. Agora, eles estavam abandonando Samuel da mesma maneira como abandonaram a Deus. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 8. Entenda o seguinte: o povo de Israel, a liderança, começa a perceber que Samuel está velho. Samuel tem intenção de colocar seus filhos para ser juízes, tanto Joel como Abias, para que ficasse na liderança do povo de Israel. Mas o povo começou a perceber que esses filhos de Samuel não adoravam a Deus da mesma forma que o pai adorava, não tinha a mesma responsabilidade e compromisso. E agora foram até Samuel pedir um rei. Nós queremos um rei. Toda a nação tem um rei, então nós queremos também ter um rei. Samuel entristece muito, pois percebe que o povo está rejeitando os seus filhos para serem juízes e estavam querendo um rei para ficar no seu lugar. Quando Samuel vai consultar a Deus, uma coisa interessante, viu? Qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos consultar a Deus. Tem muitas pessoas tomando decisões sem consultar ao Senhor. Então o profeta Samuel vai orar a Deus e falar o seguinte: ó Deus, o povo está pedindo um rei. O povo não quer mais que eu fique. O povo não quer meus filhos na liderança, não. O povo tem me rejeitado. E o povo está pedindo um rei. O que é que eu faço, meu Deus? Aí Deus vai dizer: Samuel, atende o povo. E tem outra coisa, viu? O povo não está desprezando você, não. O povo não está rejeitando os seus filhos, não. Estão rejeitando a mim. Estão me abandonando. Estão dizendo que a minha proteção, que o meu cuidado não é suficiente para proteger e cuidar do povo de Israel. Pois o povo quer um rei para que possa pelejar, para que possa estar na frente, guerreando, pelejando, direcionando o passo. Em outras palavras, o povo está rejeitando não a você, Samuel, mas está rejeitando a mim. Pois em Israel você é o juiz, mas o rei sou eu. Então percebe que Deus, conversando agora com Samuel, deixa claro que essa rejeição não era de Samuel e também dos filhos de Samuel, mas sim contra o próprio Deus. O povo estava dizendo: Deus, eu não quero que o Senhor seja o rei em Israel, não. Eu quero que tenha um rei humano que possa pelejar conosco, pois assim seremos iguais às outras nações. Tem muito crente querendo imitar o povo do mundo, viu? Tem muita liderança querendo imitar o povo do mundo. Ainda nesse primeiro tópico, destaque o seguinte parágrafo: mas Deus fez questão de deixar bem claro para o povo as consequências de tal pedido. Mesmo assim, o povo insistiu em querer um rei. E Israel foi informado que o rei tomaria seus filhos como soldados, os faria trabalhar em diversos tipos de serviço, todos em benefício do próprio rei. Tomaria as filhas para trabalharem como perfume ou da cozinha. Ele tomaria a melhor parte dos campos e das colheitas, cobraria imposto sobre a colheita e o gado. Por fim, Deus informa que o povo choraria por terem optado por um rei. Todavia, o povo não se portou com aviso dado por Deus, quis um rei mesmo assim. Você entendeu qual é a intenção de Deus? Deus conversa com Samuel o seguinte: atende o povo, mas deixa bastante claro, os reis têm vários benefícios. O rei vai poder pegar suas filhas para ser escrava, vai pegar suas filhas para ser empregada, perfumista, trabalhar na cozinha. Os seus filhos também serão pegados pelo rei e colocar como soldados. Vai pegar também as melhores porções de terra, de alimentos, ficar para si. O rei existe vários privilégios.
Tudo aquilo que vocês têm, quando for colocado o rei, vai ser dele. Ele vai estar direcionando o trabalho e também as suas riquezas. Até impostos vocês vão precisar pagar. Vocês têm certeza disso? Mesmo com tudo isso, vocês querem um rei? O povo diz, nós queremos um rei. Nós queremos ser iguais às outras nações. Se todo mundo tem, menos o povo de Israel, nós queremos mesmo assim um rei. Imagine só, irmãos, como estava o coração do povo. Mesmo tendo liderança, mesmo Deus abençoando, mas no seu coração, no seu pensamento estava, nós precisamos ser iguais às outras nações. Se as outras nações têm, por que nós não vamos ter? E esse questionamento foi feito para Deus e Deus deixou bastante claro. Mas se prepare, porque o rei vai mandar em vocês. O rei vai mandar na casa de vocês. O rei vai mandar nos filhos de vocês. O rei vai mandar na sua propriedade, na sua casa e na sua fazenda. Mesmo assim vocês querem? Queremos. E assim Deus concedeu a oportunidade do povo de Israel ter um rei. Agora vamos para o resumo do primeiro tópico. Presta atenção, professor. É interessante, nesse primeiro tópico, você abordar que o reinado que estava direcionando, o rei da nação de Israel era o próprio Deus. Estavam vivendo um período chamado teocrático, em que o próprio Deus é quem governa o povo. Claro, Deus escolhe liderança, líderes ou juízes para estar na frente do povo. Mas quem era o rei da nação de Israel era o próprio Deus. Por isso é chamado período teocrático. Deus na direção, Deus governando. Mas o povo queria que fosse um reinado chamado monarquia, onde tivesse um rei que governasse todo o povo. Deus não gostou dessa atitude. Se bem que na própria Bíblia Sagrada, o próprio Moisés deixou claro que haveria um tempo em Israel e que o povo teria um rei. E deixou até as características, deixou até os direitos desse rei. Você pode ver isso em Deuteronômio, capítulo de número 17, tá bom? Mas não era naquele momento. Não era naquele momento que seria constituído o reinado. Só aconteceu por causa do pedido do povo. Pois tem coisas que é assim, Deus faz a promessa, mas tem um tempo certo. Não adianta você ficar puxando o cabelo para um lado, puxando a cabeça para o outro, falando mal de uma coisa. Não adianta nada disso. É necessário você esperar o cumprimento da promessa. Segundo a vontade do Senhor. Deus sabe muito bem a hora certa de te abençoar, de abrir as portas. Esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E foi tudo isso que o povo de Israel não fez. Não tiveram paciência de esperar a escolha de Deus para ter um rei. Tá bom? E acabou pedindo, suplicando. E Deus atendeu o pedido do povo. Deus, irmãos, gosta de responder a oração. Tem coisas que Deus sabe que não nos fará bem. Mas você pede tanto, você suplica tanto, você se humilha tanto, que Deus acaba te concedendo. Mas não sabe você do prejuízo que terá lá na frente. Tá bom? É interessante conversar com seus alunos acerca desse contexto. Deus fez a promessa, mas não tinha chegado o momento exato ainda de cumprir. Mas por causa do pedido do povo, Deus concebeu e escolheu um homem para ser o rei da nação de Israel. Na verdade, ser o primeiro monarca de Israel, o qual vamos estudar agora no nosso segundo tópico, o primeiro monarca de Israel. Antes de falarmos do segundo tópico, deixa eu fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adolescentes. Você duvida? Assista esse vídeo. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, vídeo chamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Estamos enviando para os membros slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais enviamos para quem é membro do canal. Quem tiver interesse, vou deixar aqui o nosso WhatsApp. É só entrar em contato conosco. Na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. É só entrar no grupo que eu vou tirar suas dúvidas em nome de Jesus. Por isso, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Agora vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título Saul, o primeiro rei de Israel. Observe. Saul é descrito como jovem da tribo de Benjamim, alto e belo. A Bíblia diz que era mais alto que todos, a ponto de sobressair dos ombros para cima. Além disso, ele era filho de um homem rico e importante,
Sem dúvida, essas suas características que chamam muita atenção, sobretudo porque Israel queria escolher um rei para liderar o povo em batalhas. 1 Samuel capítulo 8, versículo 20. Entenda o seguinte: o povo pede um rei. Samuel, que era o profeta e também juiz da época, foi consultar o Senhor, contar suas queixas, suas dores. Deus deixa bastante claro que a rejeição do povo não era contra Samuel, mas sim contra o próprio Deus. Mas, no entanto, diz que ele estaria escolhendo um rei, ele estaria separando o rei. E presta atenção, esse homem que foi escolhido por Deus, presta atenção o seguinte, viu? Esse homem que foi escolhido por Deus, o que Deus não escolheu, o que Deus queria é que o povo escolhesse um rei, o que o povo pedisse um rei. Deus não queria naquele exato momento conceder Israel para ter um rei, mas já que o povo pediu, Deus concedeu e escolheu Saul para ser rei de Israel. E escolheu um homem que as suas características agradariam a todos, pois era um homem aparentemente bonito, aparentemente forte e alto. Todas as pessoas, quando olhavam para Saul, diziam: que homem diferente, que homem forte, que homem bonito, que homem alto. Um homem desse tinha que ser rei. Quantas pessoas talvez não olharam para Saul dizendo: olha, esse homem tem características, porque é alto, é forte e bonito. Assim agradou o coração do povo de Israel. Então Deus escolheu Saul segundo a vontade do povo. Aquilo que o povo de Israel estava esperando, Deus deu certinho. Um homem alto, um homem forte, porque o povo queria um rei que fosse pelejar, que estivesse na frente. E se fosse um homem baixo, o povo ficaria com medo. Dificilmente o povo teria coragem. Por isso, Deus fez a escolha de Saul segundo a vontade do povo. Aquilo que o povo queria, um rei alto, forte e bonito, foi exatamente como Deus deu a Saul. Escolheu Saul para ser rei de Israel. Mas presta atenção, quem escolheu Saul foi o próprio Deus. Ainda no segundo tópico, destaca o seguinte parágrafo: Saul irá encontrar-se com Saul em uma situação atípica. Quis, pai de Saul, perdeu algumas jumentas do seu rebanho. Por isso, o jovem Saul saiu junto com um dos empregados do seu pai para buscá-la. Todavia, após procurar em várias cidades e tribos, não tiveram sucesso na missão. Saul sugeriu retornarem para casa a fim de não deixar o seu pai preocupado. Mostra boas características, viu? Mas o empregado de seu pai, que o acompanhava na missão, sugeriu que ele fosse atrás do profeta, a fim de ter alguma orientação. Eles foram até a cidade onde estava o profeta Samuel e conseguiram encontrar, mediante a ajuda de algumas moças que haviam saído para pegar água. 1 Samuel capítulo 9, versículo 11. Veja só, o povo pede o rei. Deus fala agora com o profeta Samuel que ele estaria escolhendo o rei e que esse rei estaria procurando ele no outro dia. E assim aconteceu. Presta atenção, Deus criou uma situação para que Saul, filho de Quis, fosse procurar as jumentas do seu pai que estava perdido. Olha só como é que Deus trabalha. Deus criou essa oportunidade para que Saul tivesse um encontro com Samuel, com o profeta Samuel, e assim fosse ungido rei. O que foi que Deus fez? Soltou as jumentas de Quis, as jumentas saíram disparadas correndo. Passaram algum tempo, Quis percebeu que as jumentas não iam voltar. O seu filho chama agora o empregado da sua casa e vai procurar agora essas jumentas, mas não conseguiu achar. Saul diz o seguinte: vamos retornar para a nossa casa, porque já está chegando a noite, está ficando tarde, e o meu pai vai ficar preocupado. Mas, no entanto, o empregado que estava com ele à procura das jumentas disse: não, vamos fazer o seguinte, vamos na casa do profeta Samuel. Quem sabe o profeta Samuel pode nos dar um conselho, nos dar orientação, onde poderia estar as jumentas do seu pai. Por que isso? Os profetas no Antigo Testamento também tinham essas funções. As pessoas sempre estavam procurando conselhos, ajuda, orientação do que fazer em determinadas situações, tá bom? Por isso que o empregado disse: vamos conversar com o profeta. Quem sabe o profeta não sabe dizer alguma coisa, pode consultar a Deus e Deus assim também revelar onde estão as jumentas. Tá ok? Foi exatamente isso que Saul fez. Foi procurar o profeta Samuel para conversar com ele sobre as jumentas do seu pai. Dando continuidade no segundo tópico, observe esse parágrafo. Porém, antes de tudo isso, no dia anterior, Deus falara com o profeta Samuel que chegaria um homem da tribo de Benjamim e que este seria o rei de Israel. Quando Saul conseguiu se encontrar com Samuel, o profeta disse para ele não se preocupar com as jumentas de seu pai, pois já estavam em segurança, e informou de que fora escolhido por Deus para ser rei sobre Israel. Samuel promoveu um jantar com Saul, que ocorreu em um salão de festas, com mais de 30 convidados, com Saul sentado em um lugar de honra na cabeceira da mesa, junto com Samuel. Após o evento, Saul foi ungido como primeiro rei sobre Israel.
Presta atenção, a jumenta se perdeu. Saul foi à procura, não conseguiu achar. O empregado informa o seguinte: vamos conversar com o profeta. Quando Saul vai ter com o profeta, um dia anterior, Deus já tinha revelado ao profeta Samuel, diz o seguinte: olha, vai te procurar amanhã um homem da tribo de Benjamim, e esse homem será o rei de Israel. Samuel já tinha ciência que Saul estaria lhe procurando, porque Deus já tinha lhe revelado. Quando Saul aparece a Samuel à procura das jumentas, Samuel deve olhar assim, ó. Que homem, viu? Graças a Deus. Deus escolheu bem. Por quê? Forte, bonito e alto, de acordo com a característica que o povo queria. Samuel agora conversa com Saul, informando o seguinte: fica tranquilo, Saul, as jumentas do seu pai já está tudo na casa dele. Não se preocupe com isso não. Agora eu preciso conversar contigo. Porque você, presta atenção, coisa interessante, né? Pois você foi escolhido para ser rei de Israel. Você será o nosso primeiro rei. Que choque esse Saul não tomou. Ele estava procurando jumento e de repente o profeta Samuel, que todo mundo respeitava, todo mundo tinha maior consideração, chega para ele e diz: olha, Deus está te escolhendo para você ser rei de Israel. Você será o primeiro rei. Como ficou o coração de Saul? Como ficaria o seu coração se você fosse chamado para ser pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, professor e superintendente? Meu Deus, dirigente desse coração. Como ficaria você sendo escolhido por Deus para exercer o ministério na casa de Deus? Ou o que você fez, ou o que você faria? Deixa aqui nos comentários. Tem muitas pessoas rejeitando, tem muitas pessoas desprezando ou fazendo a obra do Senhor relaxadamente. Abra o olho, você está trabalhando para Deus. Por isso, dê o seu melhor, porque Deus só te dá coisa boa. Vamos agora para o nosso resumo do segundo tópico. Eu acho interessante você conversar com seus alunos e mostrar o seguinte: como Deus sabe trabalhar, como Deus cria situações para estar abençoando o seu povo. Veja só, qual foi a situação que Deus criou? Pegou as jumentas de Quis, fez sumir, desaparecer. Saul foi à procura dessa jumenta, não achou. Chegando lá, o seu empregado informa o seguinte: vamos procurar o profeta, vamos conversar com Samuel, quem sabe pode nos dar um conselho. Quando chegou lá na cidade, ele conseguiu encontrar a casa por causa de algumas jovens que estavam passando. Ele pediu informação: aonde é que fica a casa do profeta? Em outras palavras, Deus cria situações para abençoar a vida de Saul. Deus cria situações para tirar Saul, que estava procurando jumentas para ser rei de Israel. Por isso, fique tranquilo. Se você tem promessa, Deus vai criar todas as situações possíveis para te abençoar. Onde quer que você esteja, para onde quer que você vá, Deus vai estar direcionando o teu trabalho e a tua vida. Quem tem chamada de Deus, pode ficar tranquilo. Deus vai criar situações para te abençoar. Você crer? Deixa aqui um brado de glória e de aleluia. E aproveita a oportunidade, se inscreva no nosso canal. Não acredito, você não se inscreveu, não deixou seu like, não fez um comentário. Assim você não me ajuda a continuar com esta obra, né? Agora sim, Deus te abençoe. Quero saber o seguinte: quem se inscreveu agora que eu pedi? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Inscrevi, meu pastor, que eu deixo também a partida toda especial para vocês. Agora vamos para o nosso terceiro tópico, que traz por título: o início da monarquia em Israel. Saul, após ser ungido como rei, recebeu algumas orientações de Samuel e se encontrou com um grupo de profetas. Junto aos profetas, Saul foi cheio do Espírito de Deus e transformado em uma nova pessoa. 1 Samuel capítulo 10, versículos 5 e 9. Veja só, é interessante perceber o seguinte: quando Saul foi ungido como rei, o próprio Samuel trouxe algumas revelações. Dentre essas revelações, que ele estaria profetizando. E isso aconteceu na vida de Samuel. Após esse período, Saul agora encontra-se com os filhos dos profetas. Chegando lá, ele também profetiza da mesma forma que os filhos do profeta profetizavam. Saul também está profetizando. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor entrou na vida de Saul. E a partir daquele momento, ele foi um outro homem. Ele foi transformado, modificado, restaurado. Em outras palavras, as pessoas que têm o Espírito Santo de Deus são pessoas diferentes. São pessoas libertas, são pessoas transformadas. Mas tem muitas pessoas por aí, tem muitos adolescentes por aí dizendo que são cheios do Espírito Santo, dizendo que são cheios de Deus, mas o seu comportamento e a sua vida não condiz. As pessoas que recebem o Espírito Santo são diferentes no comportamento, na sua fala, nas suas atitudes. Todas as pessoas que tiverem encontro com o Espírito Santo são pessoas diferentes, são pessoas libertas. Eu pergunto a você: você está liberto? Você está transformado? Você crê na sua salvação? E isso aconteceu na vida de Saul. O Espírito do Senhor entrou na vida dele, transformou e ele se tornou um novo homem.
Que coisa maravilhosa. Ele se tornou o novo homem, não por causa dele próprio, mas por causa do Espírito Santo de Deus, que estava agora atuando na vida de Saul. Se o Espírito Santo atua na minha vida, eu sou diferente. Se o Espírito Santo atua na sua vida, você precisa também ter atitudes e comportamentos diferentes. Nós não devemos imitar nem amar as coisas que estão neste mundo, pois assim não somos do Senhor. Bem-aventurado aqueles que rejeitam, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Dando seguimento ao nosso terceiro tópico, destaque o seguinte parágrafo. Em seguida, Samuel promoveu uma reunião diante de todas as tribos de Israel e apresentou o jovem escolhido para reinar. Aqui está o homem que o Senhor Deus escolheu. Não há ninguém igual entre nós. E todo o povo gritou: viva o rei! Presta atenção no seguinte, irmãos. Samuel agora marca uma reunião porque estaria apresentando o novo rei de Israel. E de repente, começa a se lançar sorte. Vamos dizer o seguinte: Deus vai escolher um novo rei. Olha, Saul já tinha sido ungido. Saul nesse período estava até escondido. Veja só, Saul estava escondido nesse momento. Presta atenção. Criou-se uma grande reunião e Samuel comunica: Deus vai escolher o rei. Vamos fazer o seguinte, vamos ver de qual tribo vai ser. Pegou todas as tribos. De todas as tribos foi escolhida a tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim foi destacada agora as lideranças, os pais de cada família. E foi escolhido a família de Quis. Da família de Quis agora foi escolhido Saul. E agora quando Samuel apresenta Saul, diz o seguinte: cadê Saul? Ah, Saul está ali escondido. O povo vai agora à procura de Saul. Saul estava escondido com medo. Ele já sabia que tinha sido escolhido e ungido. Mas Samuel fez aquela revelação, esse momento assim de escolha, para deixar claro, era uma escolha de Deus. Era Deus que estava escolhendo Saul para ser rei de Israel. Quando coloca agora Saul em destaque, percebe o seguinte: ó, Samuel diz logo: olha, vocês estão vendo? É do jeito que você queria. Alto, forte e bonito. Esse daqui será o rei de Israel. E o povo começou a clamar e dizer: viva o rei! Esse era o desejo do povo, ter um rei. Mas não era a vontade do Senhor. Irmãos, prefira a vontade de Deus. Prefira escolher o projeto de Deus para a sua vida. Tem muitas pessoas deixando o projeto de Deus para viver o seu próprio projeto. Eu, por exemplo, prefiro o projeto de Deus. Quem prefere o projeto de Deus? Deixa aqui nos comentários, por gentileza. Dando continuidade ao nosso terceiro tópico, destaca o seguinte parágrafo. Na posição do rei, Saul teve vitórias militares importantes. Ele derrotou vários povos vizinhos, dentre eles os de Moabe, de Amon e de Edom, os reis de Zoba e os filisteus. E em toda parte em que lutava era vitorioso. Saul lutou corajosamente e venceu os amalequitas e defendeu o povo de Israel de todos os ataques. No reinado de Saul houve importantes conquistas para o povo de Israel e uma segurança territorial e militar foi estabelecida. Veja só, Deus escolheu Saul. Presta atenção, Saul não foi escolhido pelo povo. Quem escolheu Saul foi o próprio Deus. O povo escolheu um rei. O povo escolheu querer ter um rei. A escolha do povo era que tivesse um rei. Mas quem escolheu esse rei foi o próprio Deus, segundo a vontade do povo. E esse rei chamado Saul teve várias conquistas. Foi muito abençoado, iniciou seu projeto magnífico, iniciou na direção de Deus e sendo abençoado. Chegou a derrotar Moabe, Amon, Edom, os reis de Zoba e os filisteus. Aconteceram várias conquistas por causa de Saul, porque Deus estava na vida de Saul. O Espírito do Senhor tinha entrado na vida dele e estava guiando, direcionando os seus trabalhos. Mas tem pessoas, presta atenção, mas tem pessoas que começam a vida muito bem, orando, cantando, pregando, evangelizando, vigiando, inicia seu ministério muito bem, mas não toma cuidado, não vigia e acaba caindo em tentação. Foi isso que aconteceu na vida de Saul. Saul inicia seu ministério muito bem, mas por causa da arrogância, prepotência, a exaltação, a soberba começou a entrar no seu coração e ele começou a pensar que era importante demais, que todas as suas conquistas vinham por causa das suas próprias mãos e capacidade. Esqueceu-se que tudo aquilo que nós temos e podemos vem através de Deus. É Deus que nos abençoa, é Deus que nos dá graça, é Deus que nos dá força. Você só está de pé por causa dele. Se não fosse Deus, o inimigo já teria nos engolido vivo. Mas eu dou glória a Deus porque nós estamos vivos, fortes e constantes na obra do Senhor. Dando continuidade ainda ao nosso terceiro tópico, destaca o seguinte parágrafo. Entretanto, a gestão de Saul não foi marcada apenas por vitórias. Após anos do reinado, Saul entrou em uma fase de decadência. Isso ocorreu no contexto de uma luta contra o povo filisteu. Esse inimigo se agrupou para pelejar contra Israel com mais de 30 mil carros de guerra, 6 mil cavaleiros e um exército muito numeroso. Nessa ocasião, o povo de Israel se reuniu em Gilgal,
com o objetivo de lutar contra os filisteus. Porém, antes da batalha, eles iriam ter um momento de adoração. Por isso, eles deveriam aguardar a chegada do sacerdote. Todavia, Samuel demorou a aparecer para realizar o sacrifício, e o povo ficou apavorado. Por causa do exército inimigo, aos poucos, o povo começou a abandonar Saul e retirando-se da área da concentração para a batalha em Gilgal. Veja só o seguinte, irmãos. Irmão, ser líder é difícil, viu? Presta atenção. O povo ia enfrentar os filisteus, um grande inimigo do povo de Israel. Mas, no entanto, antes de enfrentar esse povo, antes de ir para a guerra, era necessário fazer um momento de adoração. Deus já tinha revelado isso ao profeta Samuel e já tinha conversado isso também com Saul. Mas, no entanto, Samuel acabou demorando de chegar no lugar de adoração, de sacrificar os animais. Pois você sabe, só quem podia sacrificar animais era o povo da tribo de Levi. E Saul era da tribo de Benjamim, não poderia ofertar sacrifício algum. Ele não tinha esse direito, não tinha essa permissão. Mas, no entanto, por causa da demora, presta atenção, por causa da demora de Samuel de chegar para oferecer sacrifício, Saul começou a observar o seguinte: o povo está indo embora, eu vou ficar aqui na guerra sozinho? Não, trago animais aqui, eu vou sacrificar o próprio Deus, porque eu sou rei de Israel. Mas quem disse que o rei tinha autoridade, permissão dada por Deus para sacrificar? E presta atenção, viu? Na hora que Saul estava sacrificando animais, no lugar de Samuel, no lugar do povo da tribo de Levi, quem chega? O profeta Samuel. E o profeta Samuel: tu fez o que, Saul, pelo amor de Deus? Tu demorou muito, o povo está indo embora, eu mesmo estou aqui sacrificando. Por causa desse ato, que mostra soberba, exaltação, pode ser inocência, mas por causa desse ato de Saul, ele perdeu, foi rejeitado pelo Senhor para ser rei de Israel. Porque mostra arrogância, prepotência, exaltação. E são sentimentos que Deus não gosta, Deus não permite. Nós precisamos esperar o tempo de Deus. Tem pessoas por aí dizendo: mas estou fazendo a vontade do Senhor. Mas Deus te mandou, Deus pediu, você tem essa autoridade. Irmãos, respeita a autoridade do outro. Saul foi escolhido para ser rei, mas quem era sacerdote, quem tinha o direito de estar sacrificando, era Samuel. Por isso, Saul deveria esperar o tempo que fosse, porque a vitória não viria pelas mãos de Saul, a vitória seria do próprio Deus. Através da adoração de Saul e do povo de Israel, Deus estaria dando graça, força, e o povo seria vitorioso. Em outras palavras, o povo estaria vencendo os filisteus. Mas por causa da arrogância, prepotência e exaltação de Saul, Saul foi rejeitado e perdeu a bênção do Senhor. Por isso, irmãos, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor fazer a vontade do Senhor. Ah, pastor, mas eu só queria ajudar. Será? Deus sonda o nosso coração. Deus sabe as intenções do nosso coração. E vou dizer o seguinte, viu? O nosso coração é enganoso. Você percebe que Saul foi rejeitado por Deus por causa desse ato de se precipitar, de mostrar arrogância, prepotência, exaltação, pensando que ele, como rei, eu posso fazer o que eu quiser. Quem foi que te disse? Eu posso mandar o que eu quiser, eu posso fazer o que quiser, porque eu sou rei de Israel. Todo mundo tem o seu limite. E Deus está falando contigo, viu? Todo mundo tem o seu limite. Tem coisas que nós não podemos fazer, seja com pensamentos bons ou negativos, com boas intenções ou más intenções. No entanto, precisamos esperar o tempo de Deus em nossa vida. Por isso, Saul foi rejeitado por Deus. Assim como Saul foi escolhido por Deus, Saul também foi rejeitado por Deus, porque se precipitou, não esperou Samuel chegar para ofertar a Deus um verdadeiro sacrifício. Sabe por quê? Não adianta apresentar a Deus um falso sacrifício. Eita, é forte, viu? Não adianta apresentar a Deus uma falsa adoração. Não adianta apresentar a Deus um falso glória, um falso aleluia, uma falsa adoração. Deus não vai aceitar. Deus quer de você a verdadeira adoração, pois Ele está à procura dos verdadeiros adoradores. Presta atenção, se a Bíblia diz que Deus está à procura dos verdadeiros adoradores, é porque existem também os falsos. Mas eu sou verdadeiro adorador, você é verdadeiro adorador, em nome de Jesus. Ah, pastor, estou sendo falso. Se conserta, crente, se converte, crente, em nome de Jesus. Por isso que o comentarista colocou aqui no nosso terceiro tópico o seguinte parágrafo. O rei, talvez movido por medo ou ansiedade, ofereceu sacrifício em lugar de Samuel. E isso era um pecado gravíssimo, pois todo o serviço sagrado era de exclusiva responsabilidade dos levitas e sacerdotes. O rei não poderia fazer o sacrifício. Além disso, a ordem de Deus era clara: Saul deveria aguardar a chegada de Samuel. Assim, quando Saul estava terminando de oferecer sacrifício, Samuel chegou e ficou muito espantado.
A impaciência e desobediência de Saul custaram caro. Naquele dia, ele e toda a sua descendência perdeu o direito ao trono de Israel. Todos pagam um preço quando desobedecem a Deus. Você está observando, irmãos? Algumas pessoas podem pensar o seguinte: mas pastor, foi algo tão pequeno. Só porque ele sacrificou no lugar de Samuel, por causa disso ele foi rejeitado. Isso revela o seu coração. Tem certas atitudes, preste atenção, tem certas atitudes que revelam o desejo do nosso coração. Revela a maldade, a má intenção, sabe? A soberba, a arrogância, a prepotência. Tem certas atitudes, nós conseguimos identificar o caráter de uma pessoa, a personalidade de uma pessoa pelos seus comportamentos, pelas suas atitudes. Nesse momento ele apresentou não ser submisso a Deus. Nesse momento ele se apresentou como não submisso ao Senhor. Não deu voz ao profeta. Não respeitou a liderança de Samuel. Houve uma grande precipitação. E você sabe que todas as vezes que você se precipitar, você tomar uma atitude que não está de acordo com a vontade do Senhor, você vai ter consequências. Toda a sua escolha terá consequência. Por isso, antes de tomar qualquer decisão, consulte a Deus, conversa com Deus. E em nenhum momento você vê Saul conversando com o Senhor. E em nenhum momento você vê Saul conversando com Deus, perguntando a Deus o que deveria ser feito, se era para sacrificar ou não. Pois se ele tivesse perguntado, Deus bradaria do céu e dizia: não sacrifica. Ainda no terceiro tópico, destaca o seguinte parágrafo: Saul continuou sendo rei e defendendo o povo de Israel bravamente. Algum tempo depois, ele entrou em guerra contra os amalequitas. Saul derrotou os amalequitas, mas em vez de destruir tudo, como Deus ordenou, o rei pegou para si o melhor do gado e o melhor das ovelhas, com pretexto de oferecer em sacrifício ao Senhor. Além disso, também poupou a vida de Agag, rei dos amalequitas. Deus avisou a Samuel que Saul tinha desobedecido suas ordens. Na manhã seguinte, o profeta foi procurar o rei e confrontou quanto ao descumprimento das ordens divinas. Saul tentou fingir que tinha obedecido ao Senhor, mas Samuel mostrou que ele não cumpriu toda a ordem de Deus. Ao invés de destruir tudo, Saul recolheu excelentes rebanhos e poupou a vida do rei amalequita. Quando foi confrontado, o rei tentou argumentar com o sacerdote, dizendo que desobedeceu, mas com o propósito de oferecer os animais em sacrifício a Deus. Diante disso, Samuel ensinou que Deus prefere obediência do que lugar de sacrifício e explicou que a revolta contra o Senhor e orgulho são pecados tão graves quanto a prática da feitiçaria e da idolatria. Veja só, Saul, irmãos, acabou não aprendendo com a história. Saul não aprendeu com a história. Saul não aprendeu que ele deve obedecer a Deus constantemente. Chegou um tempo que Deus disse o seguinte: Saul, vai pelejar contra os amalequitas e você vai vencer. Mas tem o seguinte: vai precisar matar tudo. Não é para deixar ninguém vivo, nenhum animal deve ficar vivo, e você não pode pegar nada, pois o povo amalequita está amaldiçoado. Não pegue nada, nem animais, nem pessoas, nem objetos, não pegue nada, não pode trazer nenhum tipo de animal, tá bom? Você entendeu o recado? Entendi, vai fazer a obra. Quando chegar lá, irmãos, com os amalequitas, Saul é vitorioso. Saul consegue destruir tudo, mas no entanto, ele poupou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, quem sabe para garantir no futuro alguma paz. E Saul também deixou vivo os animais mais bonitos, os animais mais fortes. Aí quando o profeta Samuel chega, diz o seguinte: Saul, o que foi que você fez? Deus não mandou você destruir tudo, o que foi que você fez? Aí Saul disse: não, Samuel, eu fiz do jeito que Deus mandou. Eu matei tudo. Eu só deixei o rei Agag vivo, né? Que a gente pode precisar no futuro. E também peguei os melhores animais, porque eu vou sacrificar a Deus. Ó, querendo tapear Deus. Você entendeu o mistério? Saul tentando enganar a Deus. Deus diz ao profeta Samuel: Samuel, Saul pecou de novo. Saul fez errado de novo. Saul deixou vivo o rei e pegou vários animais para si. E isso eu não queria. Vai conversar com Saul. Quando chega lá, Samuel conversando com Saul, em vez de Saul confessar seu pecado, abrir seu coração, ele vai tentar enganar. Não, eu só peguei os melhores animais para sacrificar a Deus, porque eu sei que Deus gosta, então eu peguei para oferecer. Mas não foi isso que Deus mandou. É melhor obedecer do que sacrificar. Tem pessoas que gostam de sacrificar, mas não gostam de obedecer. Mas Deus quer a tua obediência. Deus quer que você seja obediente. E cuidado com o teu coração, viu? Tem muitas pessoas pensando por aí que pode tapear a Deus,
que pode enganar a Deus. Meu irmão, Deus sabe o desejo do teu coração. Deus sabe o que você gosta, Deus sabe o que você quer. Antes que você pense, Deus já sabe o que você vai pensar. Não tem como enganar a Deus. Claro que Deus sabia que Saul pegou aqueles animais porque é o desejo do seu coração. Uns animais bonitos, fortes. Como seria importante para a nação de Israel ter aqueles animais no seu reinado. Mas, no entanto, essa não era a vontade do Senhor. Era para exterminar o povo amalequita. E Saul acabou não fazendo isso. E por causa disso, Deus vai deixar claro que já tinha escolhido um novo rei para colocar em seu lugar. E esse novo rei nós sabemos que era Davi, um homem segundo o coração do Senhor, que é tema da próxima lição. Vamos estudar acerca de Davi, viu? Nem vou falar nada de Davi agora, porque na próxima lição vamos estudar a história de Davi, viu? Aguarde. Então, meus irmãos, Saul tentou enganar Deus, mas Deus ninguém consegue enganar, Deus ninguém consegue tapear. Abra teu coração, seja sincero com Deus. Se você errou, confesse teu pecado, confesse as tuas falhas, mas não tente enganar a Deus, pois a Deus ninguém tenta. Agora veja só, né? Em vez de Saul pedir perdão, confessar o pecado, ele tentou tapear. Observe o comentário que colocou aqui, viu? No nosso terceiro tópico ainda, no último parágrafo. Nesse contexto, Saul ainda insistiu com Samuel, pois sua preocupação era manter boas aparências diante do povo. Mas a resposta de Samuel foi enfática. Você rejeitou as ordens de Deus, o Senhor, e por isso ele também o rejeitou como rei de Israel. A desobediência de Saul levou a sua ruína como rei. Presta atenção no seguinte. Depois que Samuel disse que Deus tinha rejeitado, Deus não estava com ele, Saul disse o seguinte: Samuel, fica do meu lado. Eu sei que Deus não está comigo não, sabe? Mas fica aqui do meu lado, vamos almoçar juntos, andar junto, para que o povo não possa perceber que eu fui rejeitado pelo Senhor. Irmãos, em vez de confessar o pecado, em vez de se humilhar diante da potente mão do Senhor, para que Deus pudesse conceder graça a Saul, Saul disse o seguinte: vamos viver de aparência. Olha só, vamos viver de aparência. Fique do meu lado, fique comigo, pois assim ninguém vai perceber que eu fui rejeitado por Deus. Irmãos, pare de viver de aparência, irmãos. Converse com seus adolescentes que não adianta viver de aparência. Nós devemos rasgar o nosso peito, devemos rasgar o nosso coração, apresentar a Deus as nossas dores, as nossas aflições, confessar os nossos pecados. E em nenhum momento na história de Saul você vai ver Saul confessando o pecado. Saul pecava e colocava desculpa, tentava enganar a Deus. Mas eu tenho dito, a Deus ninguém consegue enganar. É necessário você ser sincero com Deus. É necessário você abrir seu coração. Mas tem muitas pessoas, igualmente Saul, preocupado com as aparências. O que é que o povo falar de mim? O que é que o pastor falar de mim? O que é que a liderança vai falar de mim? Irmãos, se preocupe com a vontade do Senhor. Se preocupe com o pensamento de Deus sobre você. Pois é Deus que tem o poder de colocar o teu nome no livro da vida e também de riscar. E Deus só risca o nome das pessoas que vivem no pecado. Se você viver na prática do pecado, tenha certeza, o Espírito Santo de Deus vai sair da sua vida, o seu nome será riscado no livro da vida, e se morrer sem Cristo, sem perdão, não vai morar no céu. Você entendeu o mistério? Converse isso com seus adolescentes, irmãos. É interessante deixar claro, irmãos, que nós precisamos ser sinceros com Deus, mas tem muitas pessoas tentando enganar a Deus. Mas a Deus ninguém tapeia. Anote isso aí. A Deus ninguém consegue enganar. Não tem como tapear o Senhor. Já dizia o presbítero José do Carmo, da cidade de Venceslau Guimarães. Agora vamos para a nossa conclusão. O povo de Deus queria ser como as demais nações e por isso desejou ter um rei. Saul foi o escolhido por Deus para o cargo. Todavia, ele desobedeceu ao Senhor e, como consequência de sua desobediência, foi rejeitado por Deus. Seu fim não foi tão bom quanto o seu início, por causa da desobediência. Por isso, o conselho de Samuel continua atual. Obedecer é melhor do que sacrificar. Adolescentes precisam ser obedientes a pai, a mãe, a pastor, ao nosso Deus. Adolescentes precisam obedecer. Mas tem muitas pessoas dizendo por aí que é normal ser desobediente. Não é normal não, viu? Deus não se agrada na desobediência. Na desobediência, Deus não trabalha. Na desobediência, Deus não abençoa. Ah, pastor, quero ser abençoado. O que é que eu faço? Obedeça a palavra do Senhor. Segue os mandamentos de Deus que tu serás próspero cada vez mais em nome de Jesus. Mas quero saber o seguinte. Você gostou dessa aula? Então já se inscreveu no canal, ativou o sininho, agora sim, Deus te abençoe, viu? Mas fique tranquilo, viu? Não terminou não, chegou o momento agora da nossa dinâmica. Espero que você goste, tá ok? Sem demora nenhuma, vamos para a nossa dinâmica. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Chega o momento da nossa dinâmica da revista Dois Adolescentes.
Estamos na lição de número 7, que traz por título o estabelecimento da monarquia. Meu Deus do céu, se prepare, pois está uma benção dinâmica, viu? Mas se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB, e para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. E preste atenção, professores dos adolescentes. Toda quinta-feira, às 9h05, estreia o nosso vídeo completo, videoaula e dinâmica. E às 14h da quinta-feira, estreia somente a dinâmica separada, tá bom? Sempre com a semana de antecedência. Se domingo você vai estudar a lição de número 7, na quinta-feira estreia a lição de número 8, pois a lição número 7 já tem uma semana em nosso canal, tá bom? Tudo isso para que você possa estudar sua revista antecipadamente. E já aproveita a oportunidade e lhe faço um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, o que é ser membro do canal? É ser um parceiro. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adolescentes. Assista esse vídeo e veja nossos materiais. Você é professor da EBD? Então venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia no YouTube, pois toda semana os membros recebem subsídios teológicos para a lição, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, leitura diária, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp 73 9 81 41 85 44. Pastor Giovanni Santos. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, PDF, certificado, simulado. Todos esses materiais nós enviamos para quem é membro do canal. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Mas fique despreocupado porque é praticamente a Coca-Cola do mês, tá bom? Quem tiver interesse é só chamar aqui no nosso WhatsApp, que está passando aqui agora, viu? E na descrição desse vídeo também tem um link para que você possa estar no nosso grupo de informações. É só entrar no grupo que eu mando as informações e eu tenho a certeza que você vai querer ser membro do canal Descomplicando a Teologia e assim receber o maior suporte do Brasil. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 7, dois adolescentes, que traz por título o estabelecimento da monarquia. Veja só. Essa nossa primeira atividade ou dinâmica, você pode fazer no início, no meio, no final. Vai depender de você, viu? Fique à vontade. Você só vai precisar fazer 2 cartazes com o seguinte título: Os acertos do rei Saul. Olha, os acertos do rei Saul. E um segundo cartaz, os erros do rei Saul. Os acertos do rei Saul e os erros do rei Saul. Se você for ver, isso aqui está na nossa revista. Está na nossa lição tantos acertos, aquilo que ele fez bem, aquilo que ele acertou e aquilo também que ele errou, tá bom? Está aqui nossa lição. Você vai fazer o seguinte, vai chegar na sala de aula, vai precisar dividir a turma em 2 grupos, grupo A e grupo B. Cada grupo recebe um cartaz desse. Por exemplo, grupo A, os erros do rei Saul. Aonde foi que o rei Saul pecou? Onde foi que o rei Saul errou? Por exemplo, sacrificou sem ter sacrificado, não consultou a Deus, não se arrependeu dos seus pecados. Então, se você for ver, existiram vários erros na vida de Saul. Alguns estão aqui na nossa revista e outros estão na Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulo 13, a seguir, vai falar acerca de Saul, tá bom? Você pode dar em torno de 5 minutos para que eles estejam procurando. Então, faz o seguinte, divide a sala em 2 grupos. Cada grupo recebe um cartaz, vai ter em torno de 10 minutos para estar procurando os acertos da vida de Saul e os erros na vida de Saul. Após isso, terão que fazer a apresentação, vir na frente e apresentar. Por exemplo, né? Grupo A, o que vocês colocaram como os erros na vida de Saul? Ah, ele não consultou a Deus. Beleza. Ele não obedeceu à voz do Senhor. É isso mesmo. Ele sacrificou sem poder sacrificar. Excelente. Então vai contando todos os erros. Pronto. Grupo A, qual foram os acertos na vida de Saul? Pronto, guerreou com vários reis e conseguiu vencer. E assim por diante. Vai colocar os acertos, aquilo que ele fez correto.
tá bom? E após isso, irmãos, você dá aquela salva de palmas e todo mundo fica feliz. Se você quiser também, você pode levar um chocolate, um prêmio para a equipe que apresentar melhor, ou levar uma caixa de chocolate, porque assim todo mundo ganha um chocolate e todo mundo fica feliz, tá bom? Eu falei, é uma dinâmica teológica, os acertos e os erros na vida do rei Saul. Mas quero saber o seguinte, você vai fazer na sua sala de aula? Será que os seus alunos vão acertar? Pastor, vou achar subsídio aonde? Fica tranquilo, para facilitar, vou deixar aqui algum subsídio teológico referente aos acertos e os erros de Saul, pois você sabe, a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado, tá bom? Mas veja só, não é para você dar dica não, eu acho interessante os alunos pesquisarem na Bíblia Sagrada, tá ok? 1 Samuel, capítulo 3 a seguir, vai contar a história de Saul, salvo engano, e também na nossa revista tem várias informações. Fique à vontade para modificar a nossa atividade, ok? Mas se gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. Mas quero saber o seguinte, você está sabendo que estamos fornecendo camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical? Não sabe ainda? Veja só, você gostou desse modelo? Não gostou? Fica tranquilo. No final desse vídeo tem outros modelos de camisas personalizadas. Quem tiver interesse, estou deixando aqui no nosso WhatsApp. É só você entrar em contato conosco. Por isso, venha adquirir as camisas personalizadas do canal Descomplicando a Teologia. Mas agora, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição número 7, que traz por título o estabelecimento da monarquia. Veja só, vou dar um conselho, viu? A primeira dinâmica, deixa para o final e faça essa aqui no início. Eu achei fantástico, eu creio que os alunos vão gostar e vão aprender da palavra do Senhor, tá bom? Você sabe que esta lição de número 7 está tratando acerca da vida de Saul. E Saul desobedeceu a Deus. Olha, e todo mundo que desobedece a Deus acaba sendo castigado, tem suas consequências por causa das suas ações. Eu disse no nosso vídeo que quando você obedece, você tem bênção. Mas quando você desobedece também, você será castigado. Ou imediatamente ou no futuro. Não é isso? Por isso, faz o seguinte. Prepara um cartaz bem bonito e organizado com o seguinte título. O castigo da desobediência. O castigo da desobediência. Um segundo cartaz com o título. As bênçãos da desobediência. Olha, 2 cartazes. O castigo da desobediência. E um segundo cartaz, as bênçãos da desobediência. Pastor, vai colocar tudo isso aqui? Tem muita coisa na Bíblia Sagrada, viu? Ah, pastor, os alunos vão achar a resposta onde? Abra a Bíblia Sagrada, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 até o versículo 14, vão contar as bênçãos que o povo de Israel iam ter se obedecesse. Se o povo obedecesse, está escrito no Deuteronômio, do versículo 1 ao 14, as bênçãos por causa da obediência. Você pode dar um brado de glória, então os alunos podem abrir a Bíblia Sagrada e procurar todas as bênçãos prometidas por causa da obediência. Tá bom? Um grupo. Um segundo grupo vai abrir a Bíblia Sagrada em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 15 a seguir, e vai precisar escrever aqui no cartaz os castigos da desobediência. As pessoas que desobedecessem seriam castigadas com o quê? Vai escrever aqui no cartaz. A resposta está em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1 ao 14, fala acerca da obediência. Quem obedecer vai estar sendo abençoado. Já no capítulo 28, do versículo 15 a seguir, vai falar da desobediência. O povo de Israel, quando fosse desobediente, seria castigado por Deus. Irmãos, se preparem, pois é conhecimento teológico. A nossa intenção é formar grandes pregadores e professores da EBD, viu? Quando chegar na sua sala de aula, vai fazer o seguinte, divida a turma em 2 grupos. Cada grupo fica com cartaz. Um vai falar acerca da obediência e outro sobre o castigo. Irmãos, vai ter conhecimento teológico, viu? Assim os alunos vão aprender, de acordo com a Bíblia Sagrada, a obediência traz bênção, a desobediência traz castigo. Eu tenho certeza que ninguém quer ser castigado pelo Senhor, tá bom? Mas quero saber de você que está nos assistindo, que não compartilha, que não deixa like nenhum, que não se inscreve no canal. Assim você não me ajuda, né? Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da família do canal Descomplicando a Teologia. Lembrando, viu? Se você quiser essa dinâmica digitada, é só acessar o nosso blog oficial. Pega o endereço www.descomplicandoateologiaebd.com e terá acesso ao nosso blog oficial e às dinâmicas digitadas. O link vou deixar também na descrição. Tudo isso para facilitar a sua vida. Agora, se você quiser receber essa dinâmica digitada no seu WhatsApp, é só você ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receber o nosso suporte. A paz do Senhor e que Deus esteja te abençoando cada vez mais.